Um juiz dos Estados Unidos estendeu para amanhã o prazo para a Casa Branca provar que não ignorou decisões do judiciário ao deportar centenas de venezuelanos para El Salvador. O episódio assumiu sim, ganhou sim contornos de embate institucional e de crise constitucional entre os poderes lá nos Estados Unidos. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. O embate entre a Justiça Federal e o presidente Donald Trump ganhou força ao longo da semana. E agora o republicano chegou a defender nas redes sociais o impeachment do juiz que cobrou explicações sobre a conduta do governo. O apelo foi visto como um ataque ao sistema de justiça americano. E o presidente da Suprema Corte, John Roberts, reagiu emitindo um raro comunicado público em que contesta a visão de Donald Trump. O juiz afirmou que foi estabelecido há mais de 2 séculos que o impeachment não é uma resposta apropriada para uma divergência de uma decisão judicial. O alvo de Trump é James Bloomberg, o juiz federal que emitiu uma ordem proibindo a deportação de um grupo de imigrantes venezuelanos que fariam parte de uma organização criminosa. Apesar da decisão, o grupo foi levado a El Salvador. Nesta quarta-feira, a porta-voz do governo, Caroline Leavitt, ecoou as falas do presidente, afirmando que Bloomberg, assim como outros juízes, atua politicamente e quer atrasar a agenda de Trump. Apesar do embate público, no tribunal, advogados da Casa Branca argumentam que Trump não ignorou as decisões judiciais e buscam dar um verniz técnico para a manutenção das deportações. A possibilidade de um embate direto entre o poder executivo e o poder judiciário fez com que a comunidade jurídica nos Estados Unidos avaliasse se o país estaria entrando ou não em uma crise constitucional. Esse é o termo usado pelos americanos para identificar um cenário em que os poderes da República passam a não respeitar o sistema de freios e contrapesos que são a base da democracia dos Estados Unidos. Neste caso, seria o poder executivo se negando a cumprir uma ordem do poder judiciário. As mudanças que Trump promoveu no Departamento de Justiça acentuam a preocupação dos especialistas. O órgão tem atribuições parecidas com as da Procuradoria-Geral da República, no Brasil. E Trump tem pressionado a entidade a desistir de investigações contra ele. Também contribui para a crise o avanço da Casa Branca sobre atribuições do Congresso americano. Trump tem tentado alterar sozinho regras que dependem do legislativo, como o direito à cidadania para qualquer pessoa que nasça em território americano. Ao mesmo tempo, o republicano abocanhou parte do controle do orçamento da União, um poder que é exclusivo do Congresso. Rafael, que distância, se é que estamos nos aproximando nos Estados Unidos de uma crise constitucional, a que distância estaríamos dela? Talvez já estamos, né, William? Talvez já esteja ocorrendo essa crise, né? Essa não é uma crise que já se aventava antes, né? Desde a eleição do Trump, ou até mesmo antes na campanha, que viria a ocorrer, porque já se sinalizava, o Trump já sinalizava que ele iria impor uma nova lógica, né, aos poderes, ao exercício do poder aqui nesse país. E é o que ele tem começado a encaminhar. Né? Ele tem se valido de bons assessores, inclusive na área jurídica, que apresentam uma tese, né, de poder unificado no executivo. Evidentemente, é uma contradição à história do país, que é o país que implementou, né, as ideias lá do iluminismo, do Montesquieu de separação dos poderes, né, mas implementou isso institucionalmente e serviu muito bem para o país ao longo dos últimos 250 anos. E agora tem essa nova tentativa de reorganizar, né, o país. Quer dizer, o Trump vem para reorganizar o país em várias dimensões, a presença do país no mundo, a economia norte-americana e também, o que seria mais surpreendente talvez, o próprio funcionamento, não vou nem chamar da democracia, mas das instituições políticas do país, né, forçando a barra, dizendo que o executivo quase que seria não um poder de três, mas um poder único, né, que teria ele sim o poder de definir, né, como exercer a alocação de recursos, o exercício de decisões judiciais ou não, e ele está forçando a barra. Talvez já estamos, né, já estejamos dentro de uma crise constitucional. A grande pergunta, William, se me permite, é o que fazer? Se essa crise já está, né, ou ela está aí no horizonte, o que vai acontecer? Quem é que vai resolver isso? Porque, evidentemente, que o executivo tem muito mais poder, de fato, né, não talvez jurídico, mas de fato de implementar ou não, e quem é que vai recorrer a quem? Quem é que vai vir fazer o Trump cumprir alguma coisa? Poderia se encaminhar, em última análise, o impeachment, algo assim, mas o contexto político não parece propício a isso. Então, é uma crise que parece que vai aí por durar um certo tempo. Em algum momento, algo vai ter que ser decidido, né? Alguém vai ter que ceder.
se vai ceder para fortalecer o poder do Trump, essa nova interpretação do funcionamento das instituições políticas no país, ou se vai haver uma pressão dos outros poderes, o Congresso, o Judiciário, para reacomodar as coisas nos padrões normais de temperatura e pressão, né? Vamos ver. De fato, Rafael, passando a palavra para você, de fato, Lorival, a discussão é ampla. Ela parece ter deixado muito para trás as questões pontuais políticas, sobre, por exemplo, a legitimidade de um juiz bloquear ordens executivas do presidente ou a postura do presidente frente a decisões judiciais. Ela deixou, parece, isso para trás e entrou para o campo conceitual, que é para o qual o Rafael está nos chamando a atenção, que é a separação de poderes e a quem recorrer se o presidente americano assume essa, digamos, postura de eu faço o que eu preciso fazer, porque eu fui eleito para isso. Quando a situação chega nesse ponto em que uma decisão da justiça não é obedecida, aí um país parte para outras instâncias de poder, né? Entre elas o próprio povo, né? A mobilização popular e as Forças Armadas. São os últimos recursos que existem. Ainda não chegamos nesse ponto, mas no final de 2020 algo parecido aconteceu quando ele perdeu a eleição, né? Ele há muito tempo já que tenta dobrar os outros poderes, né? No caso da justiça, lembra-se que quando ele estava ali na reta final e havia grande chance de ele perder a eleição e surgiu uma vaga na Corte Suprema, ele se apressou a indicar a Amy Coney Barrett e a tentar a sabatina rapidamente e fazendo declarações de que ela precisava ajudá-lo em eventuais decisões a respeito das alegações dele de fraude eleitoral, de tentativa de reverter o resultado. Estabelecendo os fatos, né? De fato não é uma questão partidária, uma disputa partidária essa, e nem entre liberais e conservadores, porque John Roberts foi nomeado, o presidente da Corte Suprema, que deu essa bronca no Trump, que não aceitou essa situação, o que é raríssimo, né? Ele foi nomeado pelo Bush, ele é um conservador, ele é um dos 6 conservadores da Corte Suprema, ele não é um liberal, não é da esquerda. O próprio juiz Jeb Boasberg, que o Trump chama de esquerda radical, e ele subiu para a Corte Distrital de D.C., nomeado pelo George Bush, republicano conservador. Depois ele teve uma outra nomeação pelo Barack Obama, que indica que ele é um juiz suprapartidário, né? Então, assim, se você pega o livro, né, da Maggie Haberman, que é a repórter do New York Times, que fez um livro sobre toda a vida do Trump e muito detalhadamente sobre o primeiro mandato, teve inúmeras situações em que o Trump tentou estabelecer um poder monárquico, né? E deixou claro que ele se julgava uma espécie de imperador, o que é engraçado porque agora ele está adotando políticas colonialistas, né, na política externa em relação à Ucrânia e à faixa de Gaza. Rafael, e o Congresso, Rafael? Quando a gente olha o que hoje está claro, existe de fato, não é exagero nem interpretação enviesada jornalística, há um conflito entre Trump e os poderes constitucionais do Judiciário e o Congresso. Então, William, existe até uma interpretação aqui já muito estabelecida que se são 3 poderes, na verdade, em algum grau, em algum sentido, o Congresso seria o grande poder, porque ele tem o poder da bolsa, que eles chamam aqui, é o poder de fato definir as alocações orçamentárias, né? Isso é uma atribuição constitucional do Congresso, e é o primeiro poder, na verdade, listado na Constituição norte-americana. Então tem quase que um simbolismo, além da parte prática, de que é um poder muito poderoso, com grande capacidade de agir. Mas, se esse poder não se vê, né, que está tendo as suas atribuições dilapidadas pelo Executivo, né, então parece que está concordando com isso. Por que eu digo isso? Porque há umas 2, 3 semanas atrás, o chefe da Câmara de Deputados aqui, né, o Mike Johnson,
foi entrevistado se ele se sentia mal, se ele discordava dessa tentativa do Trump de tomar poderes, atribuições do Congresso, por exemplo, de não despender alocações orçamentárias que o Congresso já fez, de cancelar, né, mandatos de pessoas que foram sabatinadas e aprovadas pelo Congresso, né, que ele tem demitido, se recusando, fechando agências que foram criadas pelo Congresso, departamentos, né, ministérios criados pelo Congresso, ou seja, só poderiam ser revertidos tudo isso por atos novamente do Congresso. Isso do ponto de vista constitucional e jurisprudenciário. Mas ao ser entrevistado, se ele se sentia, né, invadido nas suas atribuições, ele como porta-voz do Poder Legislativo, ele disse: não me sinto nem um pouco invadido, desde que a nossa agenda, a agenda republicana, a agenda pela qual estamos aqui trabalhando para implementar, essa agenda conservadora, se não mesmo reacionária, né, e autoritária que o Trump representa, ele disse que não, que desde que a agenda avançasse, que tudo bem, que o executivo, enfim, poderia, né, até se fosse talvez a mais eficiente implementar a agenda do que o próprio Congresso, que evidentemente tem que deliberar, leva mais tempo e tudo mais. Então, isso para dizer o seguinte: se o Congresso não vê, né, que as suas atribuições estão sendo invadidas, tomadas, dilapidadas, usurpadas pelo executivo, então as coisas tenderão a continuar dentro disso, e talvez até caiba novamente a pergunta: há uma crise constitucional ou não? Parece que a Suprema Corte, embora, né, muito conservadora na sua composição, como o Lorival explicou, né, não está tão feliz com esses andamentos. Mas teve uma decisão na metade do ano passado da Suprema Corte, uma decisão histórica, que quase que criou uma imunidade quase que plena, né, não total, mas quase que total, de atos de alguém na presidência. Então, vai ser muito difícil, até do ponto de vista legal, você conter, né, esses arroubos centralizadores, para não dizer autoritários, do Trump. Então, é uma situação nova na história recente do país, e que, de novo, a gente está tentando fazer sentido disso, entender, mas que, de fato, testa, né, um pouco a tradição das instituições políticas do país, mas, enfim, não é algo, digamos assim, que não possa se estabelecer. É uma nova maneira de exercer, né, a política e agir aqui no primeiro das instituições políticas do país. Do meu ponto de vista, não é uma boa nova forma, porque é menos democrática do que até legalmente, constitucionalmente deveria ser, mas esse país já passou por outras, enfim, né, recomposições do poder, que foi mais para o executivo, foi mais para o judiciário, foi mais para o legislativo em diferentes momentos. Então, é algo que, de novo, é novo, está criando muita preocupação, muito furor, especialmente por pessoas aí mais alinhadas, com uma posição mais históricas e mais institucionais, democráticas do país, mas algo que eu não acho que vai ser revertido tão rapidamente assim e talvez facilmente revertido.